Bom dia, pessoal. A gente vai entrar na presença de Deus agora e a nossa primeira oração vai ser por você que está talvez passando por um momento difícil na sua vida, né? Às vezes um momento de tristeza que, infelizmente, a vida às vezes ela coloca diante de nós desafios, né? Momentos difíceis. Mas nós vamos pedir a Deus que Deus venha abençoar você. Amém? Para você sair daqui levando a certeza da vitória diante da situação que você tem enfrentado. Feche os seus olhos então. E cante assim de todo o coração. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é o oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Cante assim. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Então cante, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, Mas é te adorando. Mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nós entramos na tua presença. E a verdade, meu Pai, é que muitas vezes nós nos sentimos assim, em meio a uma tempestade, em meio a uma turbulência na nossa vida. Há momentos na nossa vida, meu Pai,
que nós nos sentimos humilhados, nos sentimos desprezados, machucados, feridos, desorientados, sem saber o rumo que dar à vida. E o nosso coração, meu Pai, humano, se desespera. E às vezes, meu Pai, nós não conseguimos conter as nossas lágrimas, conter o nosso choro. Quem é, meu Pai, que aqui no nosso meio, quem é que aqui entre nós não teve um momento na sua vida em que a dor na alma era tão grande, a dor no peito era tão grande, que não haviam palavras para expressar o que sentíamos, mas apenas as nossas lágrimas, meu Pai, falavam por nós. Apenas o nosso choro em silêncio, sem que ninguém pudesse ver, sem que ninguém presenciasse, mas ali estávamos nós, meu Deus, sozinhos, num canto qualquer, diante do Senhor, sem palavras, mas com a nossa face molhada, o nosso rosto molhado, as lágrimas, meu Pai, que eram como gritos de socorro, que saíam da nossa alma, e que nós, meu Pai, naquele momento tão difícil da nossa vida, chegamos a pensar que não havia mais solução, que não havia mais saída. Naquele momento da nossa vida, meu Pai, nós chegamos a pensar, é o fim, minha vida não tem mais sentido, minha vida não tem mais razão, eu não sei mais que rumo dar. Mas por mais que nós não compreendêssemos naquele momento, o Senhor estava presente. O Senhor viu cada uma das nossas lágrimas. Ninguém ouviu, porque nós estávamos trancados no nosso quarto, ninguém ouviu. Mas o Senhor ouviu. O Senhor ouviu, meu Pai, e nos colocou de pé, nos tomou pela mão e nos mostrou uma saída, mesmo quando os nossos olhos não enxergavam mais caminho nenhum a seguir. E eu sei que há pessoas aqui nesta manhã, meu Pai, que também vivem um momento assim. Eu sei que há pessoas aqui que do lado de fora tem um sorriso, mas do lado de dentro muito choro, muita dor, muita lágrima, meu Pai, muita decepção, muita solidão, muitos medos. Mas Senhor, se nós não temos palavras para expressar aquilo que nós sentimos, mesmo porque quem está do nosso lado não pode fazer nada por nós, mas que o Senhor possa também nessa manhã enxergar, meu Deus, as nossas lágrimas, e que o Senhor possa recolhê-las, meu Pai, e levá-las para o Teu reino, e que o Senhor providencie, meu Deus, uma saída, uma solução para estes problemas. Sabe, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, colocando toda a nossa vida aos Teus cuidados. Estamos aqui nesta manhã, dando a nossa vida ao Senhor como uma oferta. Receba, Senhor, por favor, a nossa vida. Receba, por favor, meu Pai, a nossa vida ferida, machucada. A nossa vida, meu Pai, que muitas vezes parece um farrapo, mas que o Senhor possa transformá-la, meu Pai. Então, Espírito Santo, venha, como diz esta canção, venha acalmar o nosso coração e dizer: eu estou contigo, eu te tomo pela mão e te mostro uma saída. Aleluia, meu Pai.
acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Mais uma vez, cantem, gente. Peça para Ele. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Faça dessa canção uma oração. Acalma o meu coração. Vem, Espírito Santo, e abençoe essas vidas. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Pai querido e amado, nós entregamos esta manhã aos teus cuidados. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a vida dessa família que está aqui. Que o Senhor abençoe a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, deste rapaz, desta jovem. Abençoe esse casamento, abençoe dando saúde, proteção, Senhor. E que nesta manhã, ao participarmos do corpo e do sangue do teu Filho Jesus, que o Senhor venha nos dar saúde física, saúde espiritual, vida longa. Que o Senhor, meu Pai, venha cuidar de cada um de nós, e que a vida do teu Filho Jesus seja a nossa vida. Abençoe, Pai querido e amado, que cada pessoa aqui saia daqui na tua presença para a glória e louvor do teu nome. E todos digam que assim seja, e dê uma salva de palmas ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, bom dia, gente. Podem sentar, pode se sentar, por favor. Gente, nós vamos cantar um hino, uma canção preparando, né, para a palavra. E como a gente faz normalmente domingo, então, enquanto a gente estiver cantando, aproveita. Já, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você que quer ajudar a casa de Deus, aproveita e já faz isso agora. Porque depois a gente fica só por conta da palavra, participar da Santa Ceia, e depois a gente termina o culto. Amém? Então, você que quer ajudar, quer colaborar, você que ama a casa de Deus e pode ajudar e fica feliz de poder ajudar, então você vai vir aqui e vai ajudar em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar então, vamos lá. Vamos cantar. Tua é a glória. Sempre Rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Pra sempre Rei,
diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Amém. Pegue a sua Bíblia, pessoal, sentadinho mesmo. Segure a Bíblia aí junto de você. Feche os olhos só um instantinho. Repita assim comigo: Espírito Santo, eu estou aqui na tua presença e quero ouvir a tua palavra que me abençoa. Quero ouvir a tua voz. Fala comigo através da Bíblia Sagrada. Me orienta, me conduz, me mostra um caminho a seguir. Senhor, faz a tua obra em minha vida, pois eu amo a tua palavra, e que eu possa valorizar o mais importante, que é a minha eternidade. Faça silêncio, deixa eu orar com você. Pai querido e amado, que na manhã de hoje, através da tua palavra, o Senhor coloque os nossos olhos naquilo que é mais importante. Porque muitas vezes, meu Pai, nós valorizamos muito o que é passageiro. O Senhor uma vez disse assim: juntai para vós outros tesouros no céu, aonde ladrão não rouba, e nem a traça nem a ferrugem destrói. Juntai tesouros no céu. E a verdade é, meu Pai, que tudo que nós acumulamos aqui nesse mundo, que tem o seu valor, que é importante, mas é passageiro. Qualquer bem material, até mesmo as pessoas que são insubstituíveis, também são passageiras aqui nessa terra. Então, não permita, meu Pai, não deixe que o nosso coração troque os valores e que nós valorizemos demais, excessivamente, as coisas passageiras e deixemos de valorizar o que é eterno. Porque daqui a pouco, meu Pai, mais um ano, mais 5 anos, mais 10 anos, a gente vai embora e tudo fica para trás. Então não deixa, meu Pai, o nosso coração se perder. Que mesmo diante de momentos difíceis, que ainda assim os nossos olhos estejam voltados ao que é mais importante. Querido e amado, eu te peço, abençoe esta manhã, e que o Senhor de alguma forma venha trabalhar no nosso interior, para podermos enxergar de forma correta como caminhar nessa vida. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam assim seja, e graças a Deus. Amém.
Amém? Bom, pode colocar para mim. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje, pessoal, sobre por que Jesus ressuscitou. Todo mundo sabe que ele ressuscitou. Morreu, ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Falando um pouquinho sobre a ressurreição em relação à vida humana. Na verdade, a nossa mensagem de hoje, que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês, é uma mensagem que mostra qual a relação entre a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição, né? Porque tem a ver, uma coisa está ligada à outra. Como tem bastante leitura, então eu não vou demorar. Então vamos já começar por aqui, ó. Coloca a primeira passagem para mim. Queria que você abrisse no primeiro livro da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia. Primeiro livro, primeiro versículo. É rápido. Versículo 1 e 2. Encontraram, gente? Também, se não encontrar, aí até com a mão amarrada a gente acha, não é? Bom, diz assim, olha: a criação dos céus e da terra e tudo o que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém? Lê comigo só o versículo 9, que eu acho que é importante também, o 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Então, a terra era coberta de água, e Deus falou: apareça a porção seca. As águas fizeram o quê? Foram se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, e deu lugar à porção seca, que nós chamamos de terra, né? Por isso que quando você vai no mar, quando você vai na praia, você pode ver que todo o tempo a água quer voltar, né? A água vai e ela volta. Isaías diz que a água não invade a terra, porque a mão de Deus colocou limite para ela. Falou: até aqui você pode vir, daqui para cá você não vai passar não. Então as ondas do mar, né, segundo a Bíblia Sagrada, são as águas que estão amontoadas, querendo voltar para o lugar inicial dela. Então nós lemos aqui no versículo 1 e 2, o primeiro céu e a primeira terra. Amém? Vamos ler agora essa passagem aqui, ó. O novo céu e a nova terra. Agora nós vamos para o último livro. Nós vamos sair do primeiro livro e vamos lá para o último livro, no Apocalipse, capítulo 21. Que na verdade, capítulo 21 e 22 é o encerramento da Bíblia, né? Apocalipse 21, 1. O novo céu, nova terra. Acharam, né? Também, se não achar, o último. Diz assim, olha, na visão de João, né? Apocalíptica. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ponto final. É isso que eu queria só aqui nesse momento mostrar para você. Então o que nós temos aqui? Nós temos a criação, Deus criando os céus, a terra e tudo que há. E agora nós estamos aqui no último livro da Bíblia, o Apocalipse, na visão de João. O que ele vê? Novo céu e nova terra. Aquele céu e aquela terra criado já não existe mais, porque Deus fez novas todas as coisas. A pergunta é: o que aconteceu com o céu e a terra? Se Deus havia criado um céu e uma terra, e agora João está dizendo que aquele céu e aquela terra passou, não existe mais. Deus criou um novo céu e nova terra. O que aconteceu com o primeiro céu e a primeira terra? A Bíblia tem uma resposta para isso. E essa resposta, ela é importante para nós. E eu queria que você então abrisse aqui, ó. 2 Pedro, nós estamos no Apocalipse, né? Olha só, Apocalipse. Um livro antes é Judas. E um livro antes de Judas é Pedro.
Depois tem 1 Pedro, 2 Pedro, para você acompanhar. 2 Pedro 3, do 1 ao 13. Judas, João, depois 1 Pedro, 2 Pedro, 2 Pedro 3. Do 1 ao 13. Vamos saber o que aconteceu com o primeiro céu e a primeira terra na visão, né? Todos encontraram, gente? Sim ou não? Diz assim, o título é, na minha Bíblia aqui, A Vinda do Senhor e o seu significado. Amados, esta é agora a segunda epístola ou a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ele já tinha conhecimento do que vai ser dito aqui. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, e ensinado pelos vossos apóstolos. Então foi dito pelos apóstolos, pelos profetas e pelo próprio Senhor Jesus. Versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da mentira. Isso não é verdade. Porque deliberadamente, diz Pedro, esquecem que, de longo tempo, 2000 anos para ser preciso, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água pela palavra de Deus. Foi o que eu falei agora há pouco, a gente leu lá. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então, os escarnecedores dizem assim, esse negócio de volta de Jesus, esse negócio de fim dos tempos, isso é tudo conversa fiada, porque tudo permanece exatamente igual desde que tudo foi criado. E essas pessoas, os escarnecedores, esquecem que sim, houve céu e houve terra, mas uma vez já foi destruído esse céu e essa terra. Porque tudo que nós vemos hoje, um dia foi afogado em água. Falando sobre o quê? Isso mesmo, é isso aí. Ó. Gênesis capítulo 7 fala sobre o dilúvio. Então é isso que ele está dizendo aqui. Quer dizer, as pessoas falam, mas não sabem o que estão falando, né? Diz assim, olha. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, que é a palavra de Deus, têm sido entesourados ou guardados para fogo. Então o mundo já foi destruído uma vez através da água. Mas agora, esse mundo que nós vemos hoje, esse céu e essa terra que nós vemos hoje, está sendo guardado por uma outra destruição, que é a destruição por meio do fogo. Estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. O quê? Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele não é demorado, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se convertam, se voltem para ele. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor,
Como que o ladrão vem? Por que fala aqui que o dia do Senhor virá como um ladrão? Porque o ladrão, quando ele vai assaltar a casa da pessoa, ele liga primeiro dizendo o seguinte: olha, presta atenção, logo mais à meia-noite eu vou passar aí para roubar a tua casa, tá? Ele faz isso? Sim ou não? Ó, deixa a chave do carro na ignição que eu vou passar para roubar teu carro. É isso que ele faz? Não. Ele aparece a hora que você menos espera. É isso que está dizendo aqui. Então a vinda do Senhor virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual, olha agora, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, com estouro, uma explosão. E os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Digam graças a Deus. Então, o que acontece? O Senhor Jesus, eu me lembro que ele falou assim, olha, perguntaram uma vez para ele, né? Mestre, quando irá suceder todas essas coisas? Jesus estava falando exatamente sobre isso aqui. Jesus falou o seguinte, olha, ninguém sabe o dia e a hora, mas ele falou o seguinte, olha, observai os sinais, porque a natureza, ela vai começar a dar sinais, e esses sinais vocês vão perceber que está se aproximando o momento disso aqui acontecer. Você vê, e hoje em dia é inegável o fato, isso é um consenso mundial, de que o nosso planeta está aquecendo dia a dia. Está aquecendo. O clima não é mais o mesmo, o clima está descontrolado. A natureza, ela está dizendo o seguinte, eu estou convulsionando. A natureza está convulsionando. E essa convulsão da natureza, esses sinais que nós estamos vendo hoje no jornal, na televisão, maremoto, terremoto, esse aquecimento global, incêndio como aconteceu agora há pouco no Haiti, acabou com a cidade toda, lá um lugar maravilhoso. Tudo isso é a natureza nos mostrando que a hora está chegando. Claro que os escarnecedores não vão dar atenção para isso. Os escarnecedores, eles sempre têm uma explicação muito científica, né, para explicar determinadas coisas. Ok, também não somos contra a ciência. Mas eu fico aqui imaginando, quando Deus falou assim para Noé, Noé, olha só, a iniquidade do ser humano aumentou demais. A iniquidade, o homem se tornou tão mal que não há mais limites para a maldade do homem. Você pode ler isso em Gênesis 7. Deus falou assim, Noé, faz o seguinte, constrói uma arca. Aí Deus deu as medidas, faz essa arca. Para você e para a tua família, porque eu vou destruir tudo que eu criei. Vou acabar com tudo. Mas como você, que é um homem reto, justo, temente a Deus e se desvia do mal, você achou graça diante de mim? Então eu vou salvar você e sua família. Então Noé começou a construir a arca. Quanto tempo demorou a construção da arca? Exatos 100 anos. Naquela ocasião, Noé, quando ele terminou a arca, quando ele começou ele tinha 500 anos, ele terminou com 600 anos, exatamente. Só Noé já tinha 600 anos de idade. Havia muita população, havia muita gente. Só Noé tinha 600 anos de idade. E viveu ainda depois mais 350, ele morreu com 950 anos de idade. Então Noé viveu praticamente um milênio. Então
Desde que Deus criou o céu e a terra, muitos séculos se passaram até o dilúvio. E naquela ocasião, falar que Deus ia destruir tudo aquilo era uma utopia. Mas o fato é que Noé estava ali construindo aquela arca e avisando: a destruição vai chegar, a destruição vai vir. E ele foi construindo. Passou um mês, passou 6 meses, e ele construindo. Passou um ano, e ele dizendo: vai destruir, o dilúvio vai chegar, Deus vai acabar com tudo isso aqui. A maldade do homem se tornou insustentável, Deus vai acabar com isso aqui. Passou 2 anos, 3 anos, e então começou a falar o seguinte: ele fala, e não acontece nada. E ele continua fazendo. Passaram 10 anos, passaram 20 anos. Eu fico imaginando as pessoas falando assim: cara, já faz 50 anos que ele está fazendo essa arca. Pensa num sujeito louco. Pensa num cara sem noção. Pensa num sujeito que deve ter algum problema mental. Porque como que ele pode, num lugar seco, porque o lugar que ele estava, pessoal, estava a quilômetros e quilômetros e quilômetros e centenas de quilômetros do mar. Longe. Está no meio das montanhas. E ele construiu a arca. Aquilo não tinha lógica nenhuma, mas ele dizia: a destruição vai chegar. E ele falava porque Deus tinha falado. E ele continuou fazendo. E as pessoas olhando aquilo ficavam cada vez mais céticas de ver aquela imagem. E ele construindo, 80 anos, 90 anos, ninguém mais nem ligava para aquilo. Já passaram 100 anos que ele falou isso. Isso nunca vai acontecer. Quando deu 100 anos, Deus aparece para Noé e fala assim: Noé, chegou a hora. Entra, você e tua família, e um casal de cada animal, entra. Entra porque eu vou fechar a porta para o lado de fora, depois que vocês entrarem. E ele então entrou, a família entrou, os animais começaram a entrar, encheu a arca, e a Bíblia diz que Deus trancou a porta para o lado de fora. Não foi Noé que fechou a porta, foi Deus que fechou a porta. E a hora que fechou a porta, começou a aparecer água de tudo quanto é lado. Debaixo do abismo, a Bíblia fala, água do abismo, água da chuva, e choveu torrencialmente durante meses. Choveu durante 150 dias, aquela chuva não parava. Choveu. E a terra foi coberta. E aquelas pessoas, quando perceberam o que estava acontecendo, correram para a arca e começaram a bater na porta da arca, querendo entrar. Mas não podiam entrar, porque não dependia do amor de Noé, mas dependia de Deus. Só que Deus deu a chance. Deus permitiu que durante 100 anos eles fossem alertados, mas eles preferiram ignorar a palavra de Deus e olhar pela lógica. E aquilo aconteceu. Foi a primeira destruição da terra. Aqui nós estamos lendo a palavra de quem? Do mesmo Deus que falou com Noé. E que a palavra dele não vai falhar. E por mais que para mim e para você seja meio complicado a gente imaginar que vai haver uma explosão no universo, uma explosão que, diga-se de passagem, segundo os defensores do evolucionismo, um dia aconteceu. Eu não acredito. Nós defendemos a criação e não a evolução. Mas segundo eles, teve uma ocasião que o universo explodiu. A gente só não sabe o que foi que explodiu, não é verdade? Eles falam que não tinha nada, mas alguma coisa explodiu, que deu origem ao universo. Bom, essa é a conversa lá dos cientistas. Mas a Bíblia diz que um dia vai haver uma explosão. E essa explosão vai fazer com que tudo que você vê no alto comece a se dissolver, a se derreter. A explosão que aquilo vai ter. Pode ser uma explosão do Sol, pode ser uma explosão da Lua, pode ser uma explosão qualquer. 2 planetas que se chocam, alguma coisa vai acontecer. E o que acontecer lá vai refletir aqui. Porque a Bíblia diz também em Apocalipse, na visão de João, que uma montanha ardendo em fogo, ela vai cair sobre a terra. Uma montanha. E quando essa montanha cair, 1/3 da humanidade morre instantaneamente, na hora. E depois isso continua, vai acontecendo. E todo o nosso planeta ele vai ser incendiado. Não vai ficar nada aqui de pé. Nada aqui. É só você olhar o que aconteceu lá no Havaí, é o que vai acontecer no planeta todo. Tudo vai ser destruído. Tudo vai ser destruído, a humanidade vai ser extinguida. Amém? É isso que está dizendo aqui, pelas palavras do apóstolo Pedro. Amém, pessoal?
Muito bem. Vamos agora a uma outra passagem. Você entendeu até aqui? Ótimo. Vamos ler essa outra passagem aqui, ó. Jesus aparece aos discípulos. Lucas capítulo 24. Terceiro evangelho. Essa passagem que nós vamos ler, ela acontece no mesmo dia que Jesus ressuscitou. Foi um domingo, Jesus ressuscitou, aí ele foi para caminho de Emaús, depois ele volta, já estava anoitecendo, mas ainda era domingo, e acontece isso aqui, ó. Versículo 36, 24, 36. Quem achou, diga amém. Jesus aparece aos discípulos, ressuscitado. Falava ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, os discípulos, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, Jesus lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Por que as mãos e os pés? Porque nas mãos e nos pés estavam as marcas da cruz, dos cravos que cravaram Jesus na cruz, tanto no pé como também nas mãos, né? Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, difícil, né? Por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, que não aparece nos melhores escritos da Bíblia. E ele comeu na presença deles. Diga graças a Deus. Então, olha um pouquinho aqui agora. Então, o que aconteceu? Jesus veio ao mundo e ele nasceu. Deixa eu voltar. Mesmo antes da criação, Jesus já era. Amém, pessoal? Jesus esteve presente na criação. E a Bíblia Sagrada diz que tudo que foi feito para ele e por meio dele. Mas um dia Jesus, ele por obra do Espírito Santo, nasceu de uma mulher chamada Maria. E quando Jesus nasce de Maria, acontece uma coisa importante. Ele tem uma natureza agora que não é mais a natureza divina. Agora ele tem duas naturezas. Ele tem o seu interior, o Filho de Deus, mas no seu exterior, o Filho de Maria. Agora ele tem duas naturezas. Amém? Ele tem a natureza espiritual, porque ele era só espírito. Agora ele é espiritual e ele recebe um corpo físico, igualzinho ao nosso. Por quê? Porque se ele nasceu de Maria, e Maria era pecadora, como José era pecador e como todos nós somos pecadores, o único que não teve pecado foi Jesus. Maria, ela era judia, ela veio da descendência de Davi, ela veio da descendência de Abraão, ela era uma judia, uma descendente do povo de Israel. E ela tinha o coração voltado a Deus, mas ela tinha uma natureza que não era voltada a Deus, como também nós somos assim. Se você é salvo, no seu interior há uma vida espiritual querendo agradar a Deus. Concorda comigo, sim ou não? Por favor, concorde. No seu interior há uma vida espiritual que quer agradar e servir a Deus, mas no seu exterior existe uma outra natureza que não quer agradar a Deus, que não quer fazer a vontade de Deus, que quer viver as vontades da carne, que são contra Deus. Sim ou não? Então, Jesus tinha essas duas naturezas. Por isso que se alguém falar para você o seguinte: Jesus, ele nasceu de Maria, mas ele era 100% Deus. É verdade. Ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Sujeito às mesmas fraquezas que nós estamos sujeitos. Só tem uma diferença. Durante os 33 anos de Jesus, mesmo sendo tentado, como diz a Bíblia, inclusive tentado muito pelo próprio diabo,
a Bíblia diz que ele resistiu e não pecou, para poder se tornar o nosso Salvador e o nosso representante, o nosso sumo sacerdote. Amém? Aí Jesus então cumpre a missão dele, morre por nós pecadores, é crucificado, sofre toda a penalidade dos nossos pecados, desce, né, até o Hades, depois ele ressuscita. Quando Jesus ressuscita no terceiro dia, aconteceu uma coisa diferente, porque mesmo as pessoas que conviveram com ele 3 anos, não conheceram ele. As mulheres que estavam no túmulo, domingo de manhã, quando Jesus ressuscitou, foram até ele e falaram assim para ele: Senhor, achando que ele era o jardineiro do cemitério, Senhor, onde foi que o Senhor escondeu o corpo do meu Senhor? Elas estavam diante de Jesus e não reconheciam que era Jesus. Depois Jesus se revelou para elas, para Maria Madalena, inclusive, que era a primeira que estava lá. No caminho para Emaús, Jesus encontra 2 discípulos que saíram de Jerusalém, que presenciaram a crucificação, que viram tudo o que tinha acontecido e que agora estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Jesus então vai, caminhando, chega perto deles e pergunta assim: o que é que vocês estão conversando aqui no caminho? Passagem anterior daquela que eu li. O que vocês estão conversando aí? Aí eles olharam assim, falaram assim: sem educação. Será que só o Senhor não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Será que de toda a população de Jerusalém, só o Senhor é que não ficou sabendo? O que fizeram lá com Cristo Salvador? Como ele foi crucificado, o que aconteceu, a injustiça que fizeram com ele? Só o Senhor não sabia? Aí Jesus continuou caminhando com eles e começou Jesus a falar o seguinte para eles: todas as passagens da Bíblia, passando por Moisés, pelos profetas e pelos salmos, todas as passagens da Bíblia que falavam que um dia isso teria que acontecer. E Jesus falando tudo isso para eles, e ainda assim eles não conseguiam entender que era Jesus que estava ali. Aí chegou na casa aonde eles queriam chegar, estava anoitecendo, e eles falaram assim para Jesus: Senhor, está noite, não continua não, passa a noite aqui na casa, amanhã cedo o Senhor continua o seu caminho. Jesus aceitou. Jesus aceitou, ficou ali na casa com eles, e na hora da refeição, estavam todos ali reunidos, a família para comer. Jesus pegou um pedaço de pão, partiu, deu graças e disse, orou lá pelo pão, deu graças a Deus, e a Bíblia diz que na hora que Jesus parte o pão e ele dá graças, a Bíblia diz que os olhos dele se abriram. No momento que eles comeram do corpo de Cristo, que era o pão ali naquele momento representando o corpo, eles comeram e os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram que era Jesus que estava ali. Não pela aparência, mas pela forma com que Jesus agiu, eles perceberam que era Jesus. E na hora que eles abriram os olhos, a Bíblia diz que Jesus desapareceu. Eles, tomados de desespero, tinham acabado de chegar, voltaram correndo para Jerusalém para avisar os outros o que tinha acontecido. Mas qual não é a surpresa dele, que quando ele chega lá e começa a conversar com os discípulos, falando o seguinte: olha, aconteceu uma coisa estranha, nós estávamos indo para o caminho de Emaús, aconteceu... E ele conta a história. Na hora que ele está contando a história, quem aparece? Jesus aparece. Jesus aparece e eles então pensam que é um fantasma, que é um espírito que está ali. Jesus fala assim: não, por que vocês estão perturbados? Sou eu. Espírito não tem o quê? Nem carne, nem ossos, como vede que eu tenho. Aí ele mostrou as mãos perfuradas e os pés perfurados, e ainda assim eles ficaram. Jesus falou o seguinte: tem algo para comer aí? Aí prepararam lá um peixe assado, e Jesus comeu. Mas veja, o que mudou? Jesus agora ele está com corpo, mas é o corpo de Maria? Não. O corpo foi substituído, porque com a morte de Jesus e a ressurreição, o que ele recebeu? Um novo corpo, um corpo glorificado, e um corpo maravilhoso, porque aquele homem cansado, que era Jesus, machucado, aquele homem que havia apanhado que nem o pior dos pecadores,
que estava, como a Bíblia diz lá em Isaías 53, ele estava completamente desfigurado, não havia beleza nenhuma nele, ele estava completamente desfigurado, de tanto que ele apanhou, porque de tanta chicotada que Jesus tomou no rosto, no peito, nas costas, nas pernas, Jesus ficou um hematoma, ele ficou todo desfigurado, a ponto da Bíblia falar lá em Salmo 22, que Jesus olhava para o corpo dele e os ossos dele podiam ser vistos. Aquele homem agora não era mais o mesmo. Agora as pessoas olham para ele, Maria olha para ele, os discípulos olham para ele e não conseguem mais reconhecer ele. Porque ele estava jovem, porque os jardineiros eram jovens. Estava jovem, ninguém reconheceu ele. O único sinal que ele preservou, talvez por ser uma glória, foram as marcas nas mãos e nos pés, que é o símbolo do nosso Salvador. Amém? Mas ele estava totalmente transformado. O corpo dele agora não estava mais limitado aos limites que nós seres humanos temos. Ele estava aqui e ele estava ali. Diferente. Uma outra pessoa. Mas com aquele corpo. Amém? Com aquele corpo. Por quê? Por que Jesus recebeu esse corpo? Se você ler a sua Bíblia em Apocalipse, nessa visão de João, logo depois ele tem uma outra visão, chamada visão da Nova Jerusalém. E o anjo leva João até o alto de uma montanha, e João olha para cima, e ele vê uma cidade celestial, descendo do céu até a terra. E a Bíblia diz que nessa cidade, que desce do céu ao novo céu e a nova terra, esse local vai ser a morada de Deus com o seu povo, e que o nosso Senhor Jesus vai estar para sempre no meio de nós, fisicamente. Amém? O corpo que ele recebeu, que ele não precisaria, se ele não fosse viver aqui, e é o nosso caso também, se nós vamos morrer, se nós vamos partir daqui, e vamos viver no céu, para que corpo? Mas a verdade é que nós, todos seres humanos, todos, nós vamos enfrentar duas realidades. Preste atenção no que eu vou te falar. Nós vamos passar por duas realidades. Uma realidade pós-morte, momentânea, passageira, e uma outra realidade eterna. Qual vai ser a realidade momentânea? O nosso corpo vai para a sepultura. E nós vamos para um lugar chamado Seio de Abraão, paraíso. Nós não vamos dormir, nós vamos estar lá acordados. Só que lá nós vamos estar espirituais, sem corpo, espirituais. Amém? Nós vamos estar lá convivendo. Por isso que a Bíblia diz que lá não vai ter casamento nem nada, porque não tem corpo. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus vai voltar. E quando ele voltar, o que ele vai trazer? Os salvos com ele. Que vai ser no dia do arrebatamento. Amém, pessoal? Jesus volta e traz aqueles que foram salvos. Nesse dia vai acontecer a ressurreição do nosso corpo. Vai ser devolvido o nosso corpo para nós. Mas o corpo, não o corpo que nós temos hoje agora, mas um corpo igual ao corpo de Jesus. Por quê? Para nós podermos viver no novo céu, na nova terra, junto com o nosso Senhor. Carne, osso, come, bebe, vive, trabalha, faz tudo. Mas não tem mais doença. Não, a morte, a Bíblia diz que já não existe mais, acabou a morte. Não há mais o envelhecimento. Não há mais a doença, não há mais a enfermidade. Não há mais injustiça, não há mais medo. Não tem mais demônios, acabou. Sabe o que vai acontecer? O novo céu e a nova terra é exatamente o paraíso que Deus criou para Adão e Eva. Que deveria ser hoje o nosso paraíso, mas que por causa do pecado destruiu o homem e destruiu toda a natureza, que está corrompida, como diz a Bíblia. Por isso que tudo vai ser desfeito e refeito. E nesse novo céu e na nova terra é onde
os salvos irão morar. Que a Bíblia diz, Ele será o nosso Deus e nós seremos o povo dele, para sempre. Diga graças a Deus. Amém? Então veja, Jesus precisou morrer para se libertar de quê? Do corpo de Maria, do corpo do homem, para poder ressuscitar e receber um novo corpo, o corpo glorificado. Nós também, para podermos morar no novo céu e na nova terra, nós vamos ter que também jogar fora esse corpo. E ele vai ficar sepultado. Os bichos vão comer, mas no dia do juízo, Deus vai dar ordem e os corpos serão ressuscitados. E a gente volta a habitar no corpo de novo, só que o corpo glorificado. Amém? A Bíblia fala sobre isso? Fala. Vamos ver para a gente já terminar. Pode passar para mim. O Espírito da ressurreição. Romanos capítulo 8. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, depois Romanos. Romanos 8, do 1 ao 11. Carta de Paulo aos Romanos. O título é Nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Acharam, gente? Vocês estão entendendo? Diz assim então, olha. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível, a lei de Moisés, no que estava enferma pela carne do homem, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. O que a lei de Moisés não podia fazer, Deus fez enviando o Filho dele em semelhança de carne pecaminosa. Não só carne. Isso faz cair por terra aquela ideia. Ah, Jesus não era. Ele tinha um corpo, mas ele não tinha a nossa natureza. Tinha a nossa natureza pecaminosa. Mas ele resistiu a cada tentação. Amém? E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. O pecado foi condenado por causa da santidade de Jesus na carne. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, que são aqueles que não têm a presença de Deus, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, os nascidos de Deus, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, a inclinação da carne, dá para a morte. Mas do Espírito, a vida eterna e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita, qual que é o sinal de que o Espírito de Deus habita em nós? Falar em línguas? É profetizar? Sim ou não? É ter visão? Ter sonho? Qual é? Qual é o sinal de que o Espírito de Deus habita em nós? Que nós temos uma inclinação para as coisas do Espírito. A ausência do Espírito de Deus na nossa vida, o que é muito importante, faz com que a gente se incline para as coisas da carne. O mundo faz muito sentido para você. As coisas de Deus não faz sentido nenhum para você. Você tem um prazer muito grande nas coisas da vida, mas tem um enfado tão grande com relação às coisas de Deus. Ler a Bíblia, orar, vir na igreja, é uma coisa muito cansativa para você. Você chega talvez a dizer o seguinte, olha, isso não é para mim não. Isso não é para mim. Mas aquele que tem o Espírito de Cristo, ele tem essa inclinação. Amém? É por isso que é muito comum uma pessoa, depois que ela se batiza nas águas e ela recebe o Espírito de Deus, ela tenta por algum tempo ainda fazer algumas coisas que a carne dela era acostumada. Só que ela começa a perceber o seguinte, isso não me desce mais. Antigamente eu tinha um prazer tão grande nisso, eu não consigo mais.
essas músicas não me soam mais bem, esse tipo de palavra não me soa mais bem, esse tipo de convivência com pessoas esquisitas, não me soa mais bem. E é difícil, porque é uma época de conflito. Quando ela começa a se descobrir como filha de Deus, ela começa a perceber que o mundo começa a incomodar muito ela. Mas é bom isso, porque esse é o sinal de que o Espírito de Deus, que é santo, habita em você. E Ele sempre vai tentar levar você para a santidade, afastando você cada vez mais do mundo e colocando você dentro cada vez mais das coisas de Deus. Isso é uma obra que o Espírito de Deus realiza na gente. Então esse é o sinal. Não é falar em línguas, não é profetizar, não é nada disso. É você olhar para si e perceber que hoje você tem uma inclinação para as coisas de Deus que passado você não tinha. Amém? Amém? Diz assim, olha. Onde eu parei? 9, né? Deixa eu ler o 9 de novo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, está condenado. Não tem jeito para ele, por causa do pecado. Mas o homem interior, mas o Espírito com E minúsculo, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Por causa do que Jesus fez na cruz, o Espírito hoje tem vida eterna. Versículo 11, para terminar. Se habita em vós, olha agora, preste atenção, pelo amor de Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quem foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Foi o Espírito de Deus, Espírito Santo. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, o que ele fará? Vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. A garantia de que nós vamos morar em novo céu e nova terra é porque o Espírito de Deus habita em nós. Ele é o selo da salvação. E é Ele que vai operar essa ressurreição dos salvos para receber o corpo de Cristo, o corpo glorificado, para vivermos para sempre com o Senhor. Então nós vamos ter uma temporada no céu e a eternidade no novo céu e nova terra. Amém? E a última passagem que eu quero ler é essa aqui, ó. Nosso novo corpo. Você está em Romanos, é um pouquinho para frente. Romanos, depois de Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses. Antes de Colossenses. Filipenses 3. Última passagem para a gente poder participar da ceia. Só para confirmar tudo que a gente falou, né? Para não ter nenhuma dúvida. Filipenses 3, a partir do 17. Quem achou, diga amém. Os inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, olha a palavra de Paulo, até chorando eu digo isso, que são inimigos da cruz de Cristo. Estavam no nosso meio, mas eram inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles são os adoradores do sexo, tá? Para você poder entender. Os adoradores do sexo. Pessoa que passa a vida dela, a única coisa que importa para ela é sexo. Sexo. É isso que está dizendo aqui. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria, agora falando da gente aqui, pois a nossa pátria está na onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo,
para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Digam graças a Deus. Amém? Digam graças a Deus, pessoal. Você consegue ver o que está aguardando, o que está nos aguardando e o que nós estamos aguardando? Nós não estamos aguardando, como eu falei domingo passado, juízo final, vai passar um filme da sua vida. Não, nós estamos aguardando novo céu e nova terra. E ainda que a gente parta dessa vida e o nosso corpo vá para a sepultura, nós não vamos para a sepultura. Como eu falei semana passada, quando o teu corpo for para a sepultura, você já foi embora, ó, para a glória. Amém? E você não vai ter a sensação da morte, porque a morte é para quem não tem Cristo. E você vai ficar lá, até a volta de Jesus, vivinho. Depois você volta para receber o novo corpo, para viver eternamente com Jesus, novo céu e nova terra. É isso que nós aguardamos. Essa é a promessa para o povo santo do Senhor. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Ele só pede uma coisa: fique firme no Senhor. Leve a sua vida a sério, leve a sua vida espiritual a sério, leve a sua vida com Deus a sério. Amém? Jesus ressuscitou para sermos iguais a Ele e estarmos ao seu lado eternamente. É a pergunta inicial que eu fiz. Por que Jesus ressuscitou? Para nós podermos ressuscitar também. E para nós estarmos juntos com Ele por toda a eternidade. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém. Fique de pé para nós orarmos. Fiquem todos de pé. Os obreiros vão preparar a ceia para nós fazermos a celebração. Só queria que você fechasse os olhos um instantinho. Decline sua cabeça. Eu queria fazer uma reflexão breve com você. Amiga e amiga, eu sei que tem coisas de valores, que nós temos coisas de valor aqui nesse mundo. Temos uma família, temos o nosso trabalho, temos os nossos sonhos, temos do nosso lado alguém que nós amamos, que nos ama também. Temos uma família, temos bens materiais, carro, casa, moto, enfim. Temos um teto que nos abriga da chuva, do frio, do sol. Só que nós temos uma coisa muito maior que tudo isso. Nós temos uma eternidade para viver. Eu tenho consciência de que, de um modo geral, para aqueles que são descrentes, tudo que nós falamos não tem muito sentido. É uma utopia. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus, existe algo dentro de nós que nós chamamos de temor, que é um respeito muito grande pela palavra do nosso Deus. Uma palavra que ela é fiel e verdadeira. Uma palavra que pode passar o céu e a terra, e vai passar. Mas a palavra dele não vai passar. A palavra dele vai se cumprir. Cada vírgula, cada tio vai se cumprir. Por isso, amiga e amiga, viva a vida intensamente. Viva a vida feliz. Viva uma vida abençoada. Viva com quem você ama e desfrute do que você tem. Mas tenha só uma riqueza dentro de você: a sua vida com Deus. Que a sua maior riqueza, seu maior tesouro, e isso ninguém vai tirar de você, só se você jogar fora, que é a garantia da eternidade. E o sinal
Os que têm o Espírito de Deus se inclinam para as coisas de Deus. Os que não têm o Espírito de Deus se inclinam para as coisas dessa vida apenas. Amiga e amiga, existem momentos extremamente importantes na nossa vida, e esse é um deles, que é o momento de você se analisar e humildemente pedir ao Espírito Santo para habitar em você. Se você não é batizado, fale para Ele: Senhor, no próximo batismo eu vou me batizar, eu vou me entregar, eu quero sepultar a velha criatura para dar lugar à nova criatura, e nessa nova criatura o teu Espírito vai habitar. Amiga e amiga, se você tem dado mais lugar à sua carne, tranquilize o seu coração. Tudo que se conquista aqui fica, aqui se perde. Até o nosso corpo vai para a sepultura. Mas o que nós recebemos de Deus é eterno. E é isso que nós aguardamos, é isso que a igreja aguarda. A vinda do Senhor, a ressurreição e novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia. Faça uma oração agora, com sinceridade, com as suas palavras. Apenas fale para Deus: Senhor, que o teu Espírito habite em mim. Fale para Ele: Senhor, me perdoa de todos os pecados que eu já cometi na minha vida. Fale para Ele: Senhor, me perdoe porque eu sou um pecador. E eu reconheço as minhas falhas e as minhas fraquezas. Reconheço a minha natureza adâmica. Reconheço a minha natureza corrompida. Mas, Senhor, hoje eu clamo pela salvação. Hoje eu clamo pela eternidade. Fale com Ele, amiga e amiga. Fale para Deus: Senhor, meu Deus, eu recebo o teu Filho como meu Salvador, porque eu sei que Ele é o único caminho que pode me levar para a eternidade. E eu quero, nesta manhã, recebê-lo em minha vida. Aleluia, meu Pai. Senhor, que neste momento de oração, os teus ouvidos estejam atentos a ouvir cada clamor, cada voz. Que nesta manhã, meu Pai, o teu Espírito, não o pastor Paulo, mas que o teu Espírito tenha falado com cada pessoa aqui, Senhor. E que nesta manhã o Senhor possa ter aumentado o número de salvos. Que nesta manhã, meu Pai, aqui no nosso meio, o Senhor possa ter tocado em alguma pessoa que até hoje, meu Pai, talvez estava cética com relação à eternidade, mas que nesta manhã ela recebeu uma revelação, e essa revelação, meu Pai, transformou o interior dela, transformou o coração dela, e a partir de hoje, meu Pai, ela fará parte daqueles que creem na vida eterna, naqueles que irão, exatamente como nós, aguardar o novo céu e a nova terra. Pessoas, meu Pai, que nesta manhã estão sepultando o seu passado, estão cancelando o seu passado, estão sendo perdoadas do seu passado, estão recebendo o perdão pelo sangue derramado na cruz, e que nesta manhã, meu Pai, estão recebendo por graça, por gratidão, Senhor, por amor e misericórdia, estão recebendo a vida eterna, estão recebendo, meu Pai, o direito de entrar no céu, o direito, meu Pai, de habitar novo céu e nova terra. Então, meu Senhor, faz a tua obra em cada vida aqui nesta manhã, Espírito Santo, e que haja, Senhor, e que haja de fato salvação, conversão, transformação, e que o teu Espírito venha habitar em cada um de nós. Repita assim: Senhor, repita comigo: Senhor, a minha vida te pertence. Eu não sou dono de mim,
mas o Senhor é o meu Deus, e a minha vida a ti pertence, hoje e para toda a eternidade. Digam assim seja, e dê uma salva de palmas ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Os obreiros vão servir o cálice, as obreiras vão servir o pão, e você deve receber. Amém? Todos podem participar da ceia, todos. Mas pastor, eu sou pecador. Todos somos pecadores. Pecadores querendo ser santos, mas somos pecadores. Amém? Não tem ninguém aqui que possa falar assim, olha, eu estou apto para participar. Não, não tem ninguém. Nós vamos participar da ceia porque o Senhor Jesus deu o corpo e o sangue dele pelos pecadores, que somos nós. Então, que através da ceia de hoje, o Espírito Santo venha abençoar muito a sua vida com saúde, paz, vida longa e essa consciência do que é mais importante. Amém? Podem servir, obreiros. E vocês então, enquanto são servidos, cante com a gente. Vamos lá. Ele vem. Cantem também. Vem me buscar. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Ó meu Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando a dor. Vamos lá, pessoal, todo mundo cantando, louvando a Deus. Vamos lá. Nova Jerusalém. Ele vem me buscar. Eu quero ir. Eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Ó meu Jesus, ó meu Jesus, como eu quero te abraçar, te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro. Face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. fiquem de pé. Exaltando, adorando, louvando na Nova Jerusalém. Você crê nesse dia? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? A experiência que nós vamos ter não vai ser a de Noé, aquela tragédia que foi vista por todos, não. A nossa experiência, por termos crido, vai ser a experiência de ver que toda a destruição que veio a esse mundo, Deus nos livrou dela. Amém, pessoal? Deus nos livrou do sofrimento, da dor, para nós vivermos novo céu e nova terra. Essa é a esperança da igreja. A igreja vive essa esperança, a esperança da eternidade, pela graça e pela misericórdia de Deus. Não é por mérito não, ninguém merece não. É que Deus é tão bom que enviou Jesus para nos salvar. Amém? Levante o pão. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos dizendo: comei, pois este é o meu corpo
que é dado por vós. Por semelhante modo, ele tomou também em sua mão o cálice, deu graças e disse: esse é o meu sangue, derramado por vós, para o perdão dos pecados. Amiga e amiga, o homem não podia ser salvo por si mesmo. Então Deus, para nos salvar, para sermos redimidos dos nossos pecados e podermos ter a vida eterna, Ele proveu no Filho dele o Cordeiro para expiação. E o que Deus providenciou em Jesus é suficiente para a nossa salvação. Ele disse: esse é o meu corpo dado por vós e o meu sangue derramado por vós. Quando nós participamos da ceia, nós temos que levar em conta que nós estamos aceitando a salvação que foi oferecida por Deus para nós pecadores, para o pior pecador. Porque a salvação não é mérito, a salvação é um presente de Deus para aqueles que creem, aceitam e recebem Jesus como seu Salvador. O que você tem na mão é um símbolo, mas um símbolo que um dia esteve na mão do Senhor, e que Ele disse: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, eu ainda aguardo a tua vinda, eu creio no teu perdão, creio na misericórdia, creio na vida eterna, e eu estou aqui aguardando a volta do Senhor para me levar para a minha terra, para a minha casa. Ó Senhor, um dia, quando nós partimos daqui e nós chegarmos aonde temos que chegar, essa é a sensação que nós vamos ter: cheguei em casa, cheguei na minha casa, cheguei na minha terra, de onde nunca mais eu vou sair. Te louvamos, Senhor, te exaltamos, Espírito Santo. Que essa manhã, meu Pai, seja uma manhã de muita felicidade para todos nós, Senhor, porque nós nos alegramos com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o Senhor ama e aqueles a quem o Senhor salvou. Abençoe, Pai querido e amado, eu te peço em nome de Jesus. E quem crê, diga que assim seja. Diga assim: Senhor, Tu és o meu Salvador. Coma do corpo de Cristo. Beba também do sangue de Jesus. Aleluia. Receba saúde no teu corpo. Aí onde você está agora, que o Espírito Santo venha testificar a presença de Jesus na sua vida. Seja curado dessa doença, dessa enfermidade. Fique livre dessa dor que você vem sentindo há muitos anos. Seja curado agora. Creia, Jesus levou sobre ele as suas dores. Receba a vida. Seja lavado pelo sangue dele.
Dos seus pecados Ele não se lembra mais. Aleluia. Seja abençoado com a presença dEle, e que você viva muitos anos para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Senhor. Aleluia. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Parece até que estou vendo o céu se abrindo, e nas nuvens Jesus me chamando pra com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei, cantando um hino, e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus, recebendo pra ele, também vai falar: contempla essa linda cidade que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel, o arcanjo, regendo o coral, e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, é bonita. Cante, é lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Repita assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela tua salvação, pela tua obra em minha vida, e que eu possa andar na tua presença todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, digam graças a Deus e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus de todo o coração. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Amém. Amém. Gente, olha, para terminar, quarta-feira, 7:30 da noite, nós vamos estar aqui continuando, né? Já caminhando já para o final do estudo, né? Da carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos concluir quarta-feira a respeito dos dons, e a gente vai começar a falar sobre mais ou menos o assunto que nós tratamos hoje, que é a vida eterna, né? Que termina a carta de Paulo aos Coríntios. Na sexta-feira, nós começamos sexta-feira agora, 7 sextas-feiras da vitória na fé de Elias. Durante 7 sextas-feiras nós vamos falar de Elias, das experiências que Elias teve, que fez dele um homem muito abençoado, apesar de ser um homem igual a todos nós. Foi muito bacana sexta-feira. Quem veio, eu tenho certeza que foi abençoado. Nós vamos fazer durante 7 sextas-feiras. Amém? Para que você possa conhecer os mistérios da fé e ter uma vida abençoada. Então não falte sexta-feira, tá bom? Chega um pouquinho antes para receber a unção com óleo, depois a gente vai orar pela cura, pela libertação também, tudo, mas é importante que você venha na sexta-feira, na reunião da fé. E domingo que vem, 9 da manhã, vamos estar de volta no nosso culto de louvor e adoração ao Espírito Santo. Amém, gente? Tá certo? Tem que ir embora. Quem quer ficar mais um pouco? Fica sozinho, eu vou almoçar que eu estou com uma fome que não aguento. Faz assim, ó. Tchau. Vai com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Se alguém quiser falar comigo, eu estou aqui à disposição. Deus te abençoe. Contempla esta linda cidade que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado Neto, no coral, Neto,